O Shabat aparece, vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à Casa dos Meninos, sim. Vamos aos principais destaques da Parashá desta semana, a Haremot. Os mandamentos descritos na Parashá Haremot seguem cronologicamente a morte trágica de Nadav e Avihu, sobre os quais lemos na Parashá Shemini algumas semanas. A porção desta semana começa com uma longa descrição dos serviços especiais de Yom Kippur a ser realizado no Mishkan pelo Kohen Gadol. O serviço inclui a confissão do Kohen Gadol em seu próprio nome, em nome de toda a nação. A seleção por meio de sorteio entre duas cabras, uma das quais seria oferenda pelo pecado nacional e a outra seria empurrada de um penhasco no deserto. Sim, como portadora dos pecados do povo, e as complicadas cerimônias de aspersão de incenso do sangue a serem realizadas no Santo dos Santos. Seguindo a ordem de que Yom Kippur e suas leis de jejum e abstinência de trabalho seriam observadas eternamente pelo povo judeu como um dia de perdão. A Torá proíbe a oferenda de carbonote fora das instalações do templo. E o sangue não pode ser ingerido e durante o processo da Sheritá, a porção do sangue derramado precisa ser coberta. A porção da Torá conclui com uma lista de relacionamentos sexuais imorais e proibidos e a ordem de que o povo judeu mantenha e assegure a santidade da terra de Israel, Eretz Israel. Exatamente, Isaías. A Haremot. Vamos aprender um pouco mais sobre a segunda outorga da Torá, segundo as tábuas da lei, que é quando Zait Moshe Rabbeinu consegue definitivamente o perdão dos pecados dos filhos de Israel. Exato. Então, é conhecido como os dias temíveis, que compreende do primeiro dia de Elul até o dia 10 de Tishrei, que é o dia de Yom Kippur. Agora, Zait, uma coisa interessante. O cuidado de que Hashem tem de não permitir que uma rotina se instale no templo. Usando a morte dos seus dois filhos, Nadav e Avihu, ele adverte, olha, não entre a todo momento no Santo dos Santos. Para quê? O valor da santidade das santidades é tão elevado, é tão alto, que a pessoa precisa de muito tempo para se preparar, para entrar ali. Não é todo dia, eu vou entrar lá. Não é assim. Os filhos de Aharon, eles agiram de forma errada. Eles achavam que aquilo ali era só entrar, não tinha problema nenhum. Não é assim. O Eterno é tão maior, é tão mais forte, é tão mais poderoso que o ser humano, para poder chegar nem lá, é chegar perto do Eterno, ele tem que se purificar e se elevar para chegar a esse nível. Então não era permitido, é recomendado não entrar numa rotina, né? E essa rotina não perder, não causar de tirar o temor de que as coisas se tornem comum. Existe uma regra que inclusive é comentada da instrução do profeta Ezequiel, de que quando aqueles que peregrinavam nas festas, eles entravam por uma porta em Jerusalém e eram recomendados a não saírem pela mesma porta, né? E os nossos sábios explicam que o efeito dessa instrução, desse ensinamento, pela porta oposta, ela tinha esse efeito de que as paredes, os detalhes do ambiente do Beit HaMikdash, ele não fosse comparado com a nossa própria casa, não se tornasse algo comum, né? Ou seja, medidas para evitar cair na rotina. Exatamente. Como que você reza o Shema em relação do momento de como você aprendeu? Né? Com qual senso de temor, de responsabilidade? Como que você lê o Shema na tua casa e como que você faz o Shema na sinagoga, Zay? Então, o Shema, ele de pantufa? Já é... Em casa o Zay faz de pantufa, né? E na sinagoga existe todo um cuidado, né? Exatamente. Então esses cuidados da forma como nós rezamos em casa, da forma como nós rezamos na sinagoga, a sinagoga, sim, ela traz essa representatividade do lugar sagrado, do Beit HaMikdash, uma amostra, né? E ela precisa ser mantida esses cuidados para que a própria sinagoga de que frequentamos durante a semana, ela não se pareça com a nossa casa. Isso. E um ponto interessante, a pessoa consegue desenvolver a capacidade de fazer, vamos dizer, a oração que nós fazemos ao menos 2 vezes por dia, né? Com intensidade de coração, que é o Shema Israel,
E essa oração, nós devemos ter uma condição, uma capacidade de nos concentrar de tal maneira nessa oração que aquilo que nós já decoramos, quer dizer, já temos decor, quer dizer que nós temos decoração, decor. Essa coisa que nós temos decor, ela seja decoração realmente e de mentalidade. Não é só um decoreba. Não é só um decoreba, é decoração verdadeiro. De cor e de coração. Exatamente. O temor, né? O senso do temor. O temor, isso. Da forma como nós apresentamos as nossas rezas em casa é muito diferente de como nos apresentamos na sinagoga, junto com o Razan, junto à presença de minyan, homens de temor, com mulheres, com criança. O clima, as energias, né, que toma a sinagoga é muito mais elevado do que aquilo que acontece em nossa casa, né, semanalmente. Sim. Né? Diariamente. Né? Ou seja, é como o Shabat sugere, né? Querido de alma, pai de piedade, atrai o teu servo para aquilo que te agrada. Ou seja, o Shabat ele já é um patamar elevado em relação aos demais dias da semana. Né? Depois vem os Yamim Tovim, os dias sagrados, esses feriados, Orosh Chodesh, Lua Nova, né? A leitura pública da Torá. Como que você faz a leitura pública da Torá? Você não tem um rolo da Torá, você não tem o Aron HaKodesh na tua casa, que é o lugar mais sagrado da sinagoga. Né? Então existem esses cuidados do serviço público, né? Ou seja, isso reforça o ensinamento de Pirkei Avot. Ninguém consegue manter uma elevação de Torá cumprindo-a na sua própria casa. É praticamente impossível. É impossível, não é possível que isso aconteça estando aí afastado da comunidade. Por isso que ele insiste e diz assim: aquele que tem uma sinagoga em sua cidade e nela não vai rezar, né, ele é um perverso. Na nossa casa, nós temos a santidade do lar, sem dúvida, mas nós não temos a santidade de uma Torá abençoada, uma Torá, uma verdadeira Torá. Nós temos inclusive um texto de Torá, todo mundo tem a sua Torá em casa, mas o rolo da Torá é só na sinagoga. Exato. E a Haremot, né, que retrata, que traz o exemplo da morte dos dois filhos de Aharão, Nadav e Avihu, para nos recomendar quanto ao comportamento da sinagoga de não torná-lo comum. Né? Isso é a diferença do Shabat. A santificação qual que é a diferença do judeu em relação ao não-judeu? O que o santifica? O que o torna mais elevado? Isso já é sugerido nas bênçãos de que fazemos em todos os comportamentos na prática judaica. Vai tomar uma água, né? Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, que fizesse todas as coisas pela tua palavra. Mas, quando cumprimos uma mitzvah, nós já indicamos a santificação, que nos santificasse com os teus mandamentos. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, que nos santificas com os teus mandamentos. Então, não podemos tornar comum aquilo que Deus santificou. Né? E ele usa a morte de Nadav e Avihu, né, para alertar Aharon, aqueles que estavam no exercício, né, religioso, de que tivesse respeito e cuidado para que não torne aquilo comum, né, uma prática. Por isso a recomendação. Que dia que entrava o Kohen Gadol no Santo dos Santos? Uma vez por ano. Uma vez ao ano. Então o sumo sacerdote colocava, diz os nossos sábios, de que ele se isolava durante 7 dias para esse momento. Isso. Né? Ou seja, entrava na sala da audiência. E no restante do tempo, Zayt, nós estamos na antessala. O Zayt falava agora aqui sobre o Olam Rabá e o Olam Razé, que é exatamente isso. Durante a nossa vida, nós estamos aqui, no Olam Razé, no comum, no cotidiano, né? Preparando essa elevação espiritual para adentrarmos naquele ambiente elevado na sala do Santo dos Santos, do Olam Rabá, né? Da era de Mashiach. Então, esse patamar precisa ser elevado e a gente não pode tornar as coisas sagradas da forma comum. Né? O respeito com a Torá, o respeito com o Sidur, o respeito com a Equipá, com os objetos sagrados, com a sinagoga, com o Razan, com o Minyan.
Então devemos tratar com muita estima todos esses detalhes para que não venha ocorrer a nós o que ocorreu a Nadav e a Avihu. Olha, isso e muitas outras coisas será discutido pelo mais competente Minyan, que fala de Anussim para Anussim. Shalom. E compartilhe este vídeo com os seus amigos no Facebook. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Seja um mantenedor da casa dos Bnei Anussim. Shalom. Shalom. Lecha dodi, likat kala, Bnei Shabbat nekabela.